Olá, estimado povo de Deus que está acompanhando este momento, o nosso culto da Sexta-feira Santa. Aqui é da Congregação Evangélica Luterana Redentor de Maravilha, Santa Catarina, e queremos trazer essa oportunidade para podermos meditar neste dia tão importante para a Igreja Cristã, quando vemos que o amor de Deus se tornou realidade e Cristo Jesus cumpriu a vontade do Pai e entregou a sua vida em morte de cruz, para que pelo seu sangue fôssemos purificados de todos os nossos pecados. Assim como havia profetizado Isaías, inspirado por Deus, que escreve no capítulo 53, versículo 5, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Deus abençoe este culto para a vida de cada um de nós, fortalecendo e amparando a cada um de nós e aumentando em nós a confiança no Deus triuno, ao qual nós queremos também adorar. Cantamos o primeiro hino de número 90 do nosso inário, Pendurado no Madeiro. Queremos neste momento invocar a presença de nosso Deus, o Deus triuno, de forma responsiva. Em nome de Deus, o Pai, que amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em nome do Filho Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em nome do Espírito Santo, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Graças te damos, Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, pela tua presença entre nós. Assim, temos certeza que na palavra nos servirás fartamente, distribuindo-nos graciosamente tudo que Jesus Cristo conquistou para nós, com seu sofrimento amargo e morte cruel na cruz. Somos gratos a Ti, Senhor Deus Pai, Filho e Espírito Santo, porque desde o nosso batismo nos tens dado as bênçãos do perdão, vida e salvação, e nos convidas a recebê-las
graciosamente em cada culto. Seja ao Pai, eterno Deus, ao Espírito da vida e a Jesus nos altos céus, honra sem cessar rendida. Infinito é seu amor, cantem todos seu louvor. Queremos neste momento nos apresentar diante de Deus e refletir sobre o seu grandioso amor. Mas para que nós possamos usufruir deste amor de Deus, nós precisamos também passar pelo arrependimento de nossos pecados e a confissão. E por isso trazemos uma pequena reflexão para que possamos também olhar para esse significado em nossa vida. Rembrandt, um pintor holandês, pintou o seu quadro da crucificação em 1653. O malfeitor arrependido ele pintou na sombra. E por que motivo? Envergonhado pelos seus pecados, o pintor se julgava representado pelo malfeitor à sombra do lado esquerdo. E se assim formos pensar, todos nós pregamos Jesus na cruz. O malfeitor arrependido é símbolo para nós, pecadores arrependidos, quando também buscamos no Cristo crucificado e ressuscitado o perdão total e pleno para os nossos pecados. Deus o conceda a cada um de nós. Queremos neste momento confessar então os nossos pecados. Como diz o profeta Isaías, Jesus estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades e ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar os nossos pecados. Assim, não podemos fugir da nossa culpa ou nos fazermos de vítima. O seu e o meu pecado nos levariam à morte eterna e ao inferno, não fosse esse maravilhoso amor de Jesus. Por isso, vamos a cada dia, e neste momento especialmente, confessar ao Senhor os nossos pecados. Este confessar inclui 3 atitudes: tristeza sincera pelos pecados, desejo sincero de mudar de pensamento, de atitude, de vida, e confiança no sacrifício de Jesus Cristo. Confessemos, pois, os nossos pecados. Senhor Deus, temos muito a confessar e necessitamos da força renovadora do Teu perdão. Confessamos nossa fé pequena e a falta de interesse pelas coisas do Teu reino. Confessamos que muitas vezes não lutamos pela Tua verdade, nem lutamos contra o mal. Confessamos não fazer a Tua vontade em muitas áreas de nossa vida. Confessamos não estudar a fundo Tua palavra e não orar com persistência diariamente. Confessamos que temos mais desejo de conforto para nós do que de prover recursos para Teu reino e igreja. Confessamos fugir dos compromissos com Tua igreja, inventando desculpas ou sendo acomodados. Confessamos que muitas vezes somos egoístas no convívio com outros e queremos mais ser chefes e não servos. Confessamos que esquecemos que Tu desejas que vivamos em amor para com o nosso próximo. Confessamos que muitas vezes nos achamos melhores que os outros, sendo preconceituosos e amargos. Confessamos que não merecemos a Tua misericórdia e que somente a Tua compaixão, revelada em Cristo, pode nos salvar. Por isso te suplicamos, Senhor, tem misericórdia de nós
e por amor do Cristo crucificado, olha para nós com tua grande compaixão. Dá-nos o verdadeiro arrependimento e fé confiante, e perdoando-nos completamente. Através do profeta Isaías, Deus diz sobre Jesus: o meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Assim, tendo confessado os seus pecados e desejado o perdão de Deus, cada um pode ouvir agora as consoladoras palavras do Salvador Jesus Cristo. Tem bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Assim seja a cada um de vocês, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor. Queremos neste momento fazer a leitura responsiva do Salmo 31, salmo previsto para o culto da Sexta-feira Santa e que também nos apresenta de maneira profética aquilo que passaria o Filho de Deus, o servo sofredor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Façamos então a leitura responsiva do Salmo 31. Ó Senhor Deus, em Ti busco proteção. Livra-me da vergonha de ser derrotado. Tu és justo, eu te peço que me ajudes. Ouve-me e salva-me agora. Peço que sejas uma rocha de abrigo, uma defesa para me salvar. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Guia-me e orienta-me como prometeste. Não me deixes cair na armadilha que armaram para mim, pois Tu és o meu refúgio. Nas Tuas mãos entrego a minha vida. Tu me salvarás, ó Senhor, porque Tu és Deus fiel. Tu detestas os que adoram deuses falsos. Eu, porém, ponho em Ti a minha confiança. Ficarei contente e me alegrarei por causa do Teu amor. Tu me vês quando estou sofrendo e conheces as minhas aflições. Não deixaste que os meus inimigos me pegassem e me livraste do perigo. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim, pois eu estou aflito. Os meus olhos estão cansados de tanto chorar. Estou esgotado de corpo e alma. A tristeza acabou com as minhas forças. As lágrimas encurtam a minha vida. Estou fraco por causa das minhas aflições. Até os meus ossos estão se gastando. Os meus inimigos zombam de mim e os meus vizinhos também caçoam. Os meus conhecidos têm medo de mim e fogem quando me veem na rua. Todos esqueceram de mim, como se eu tivesse morrido. Sou como uma coisa que foi jogada fora. Ouço muitos inimigos cochichando, a gente me ameaçando de todos os lados. Eles fazem planos contra mim, procurando um jeito de me matar. Porém, a minha confiança está em Ti, ó Senhor. Tu és o meu Deus. Tu estás sempre cuidando de mim. Salva-me dos meus inimigos, daqueles que me perseguem. Olha com bondade para mim, Teu servo. Salva-me por causa do Teu amor. Ó Senhor Deus, eu estou Te chamando. Livra-me da vergonha de ser derrotado, que os maus sofram essa vergonha e que desçam em silêncio para o mundo dos mortos. Que fiquem calados aqueles mentirosos, aqueles orgulhosos e arrogantes, que falam com desprezo contra as pessoas honestas.
Como são maravilhosas as coisas boas que guardas para aqueles que te temem. Todos podem ver como tu és bom e como proteges os que confiam em ti. Com a proteção da tua presença, tu os livras dos planos dos maus. Num esconderijo seguro, tu os escondes das ofensas dos seus inimigos. Louvado seja Deus, o Senhor. Quando os meus inimigos me cercaram e me atacaram, Ele mostrou de modo maravilhoso o seu amor por mim. Fiquei com medo e pensei que Ele havia me expulsado da sua presença. Mas Ele ouviu meu grito, quando o chamei pedindo ajuda. Amem o Senhor, todos os que lhe são fiéis. Ele protege os que são sinceros, mas os orgulhosos Ele castiga como merecem. Sejam fortes e tenham coragem, todos vocês que põem a sua esperança em Deus, o Senhor. Oremos em conjunto. Pai de toda a graça, nos teus severos juízos, tu lembras que somos merecedores da tua ira. Na tua misericórdia, pelo sacrifício de teu Filho, tornas os nossos pecados mais brancos do que a neve, dando-nos vida e salvação. Guia-nos pelo teu Santo Espírito, fortalecendo e aumentando a nossa fé no Jesus crucificado, para que, confiantes no teu amor, não percamos tão maravilhosa salvação. Por amor de Jesus Cristo. Amém. Cantamos agora a música Se Aquela Cruz Falasse.
diz: tudo que o meu servo fizer dará certo, ele será louvado e receberá muitas homenagens. Muitos ficaram horrorizados quando o viram, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Mas agora muitos povos ficarão admirados quando o virem, e muitos reis não saberão o que dizer, pois verão coisas que ninguém havia falado, entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor está agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa de suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo, pois ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido, cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele sofreu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra, ele receberá a sua recompensa, junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua vida, a própria vida, e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Essa leitura do Antigo Testamento, leitura que Deus revelou a Isaías aquilo que aconteceria com o seu filho dentro do seu plano para a nossa salvação. Queremos agora acompanhar a leitura da epístola para o nosso culto de hoje, carta aos Hebreus, capítulo 4, do versículo 14 até o versículo 16, quando apresenta Cristo, o grande sacerdote eterno.
Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado com o mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. E assim nós queremos sempre recorrer ao nosso Deus em todas as nossas necessidades, colocando em suas mãos a vida de cada um de nós. Acompanharemos agora a leitura do Santo Evangelho, que encontramos registrada pelo evangelista João, no capítulo 19, do versículo 17 até o versículo de número 30. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, escreva: este homem disse: eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi, escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça, de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que lhe amava, disse a ela: este é o seu filho. Em seguida disse a ele: esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram uma esponja num bastão de sopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Essa é a leitura do Santo Evangelho. Queremos neste momento confessar a nossa confiança no Deus triuno através das palavras do Credo Niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos,
Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória, a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa Igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Cantamos agora o hino Eis na cruz por nós pregado. Santo, estejam de forma especial nesse momento sobre cada um de nós, quando queremos meditar na sua santa palavra e assim podermos também receber conforto, amparo e fortalecimento de nossa fé. Deus assim nos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nesse período da Quaresma, nós acompanhamos Jesus na sua caminhada e Ele mostrou o seu grande amor para com a humanidade, mostrou o seu grande amor também para comigo e para com cada um de vocês. E nessa caminhada, durante o período da Quaresma, que nós meditamos pelas leituras bíblicas, vemos que Jesus ele enfrentou diversas batalhas. Ele lutou para que a nossa salvação fosse realizada. E isto começou lá, vencendo as tentações de Satanás, as quais Jesus venceu, mostrando a importância da palavra de Deus, a Escritura Sagrada, através da qual Jesus combateu todas as tentações de Satanás e assim o venceu. Além disso, nós então no dia de hoje olhamos de forma mais direta a caminhada de Jesus rumo ao Calvário, onde ele, carregando a sua cruz, estava indo para a morte.
Você já se perguntou o que Deus espera de cada um de nós diante do sofrimento e morte de Jesus? Será que Deus quer que nós busquemos um culpado, coloquemos a culpa em alguém? Talvez poderíamos colocar a culpa em cima dos principais sacerdotes, que desde a ressurreição de Lázaro intensificaram o seu desejo de prender e matar Jesus. Ou então poderíamos culpar Pilatos, que ao julgar Jesus, ao invés de ter a sua autoridade, ele simplesmente pede uma bacia com água e lava as suas mãos. Ou poderíamos de repente culpar o povo lá de Jerusalém, que quando perguntado sobre quem deveria ser solto, se Barrabás ou se Jesus, eles gritaram pedindo para que Barrabás fosse solto. E então perguntaram: o que eu faço com Jesus? Crucifica-o, crucifica-o. Este foi o pedido do povo. Mas será que realmente Pilatos, os principais sacerdotes e os líderes do povo judeu daquela época, ou o próprio povo, são verdadeiramente os culpados pela morte de Jesus? Observando as leituras do culto de hoje, veremos claramente que nós, eu e você, também somos culpados pela morte de Jesus. E assim toda a raça humana, porque todos nós somos pecadores e os nossos pecados foram colocados sobre Jesus. Ele pagou a nossa culpa. É isso que nos diz Isaías. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Isaías capítulo 53, versículos 4 a 7. Assim percebemos, se formos buscar um culpado pela morte de Jesus, precisamos olhar em primeiro lugar para nós mesmos, porque nós também fomos culpados de Jesus morrer na cruz, e não somente morrer, mas todo o seu sofrimento anterior. Então continuamos a nos perguntar: o que Deus espera de mim nesta Sexta-feira Santa? Deus espera de cada um de nós reconhecimento de nossos pecados. Sim, Deus quer que cada um de nós olhe para dentro de nós mesmos e olhemos à luz dos 10 mandamentos, à luz da sua lei, e reconheçamos os nossos pecados, reconheçamos que nós também fomos os culpados pela morte de Jesus e que Ele lá na cruz estava pagando pelo meu e pelo seu pecado. E quando nós então reconhecemos os nossos pecados, é importante nos achegarmos a Deus e confessarmos a Ele a nossa culpa, suplicando que Ele, em nome de Jesus, também nos perdoe, que Ele aceite o sacrifício de Jesus em favor de cada um de nós. E sabemos que Ele aceitou o sacrifício de Jesus em nosso lugar, porque Deus o ressuscitou. E é isso que nós queremos sempre de novo também olhar esta perspectiva. Nunca podemos olhar apenas para a Sexta-feira Santa, mas precisamos olhar além, porque a Sexta-feira Santa foi apenas um ponto dentro do plano de Deus para a nossa salvação. Outra coisa que Deus quer é que nós também
confiemos no perdão que Jesus nos trouxe. Confiar que o amor de Deus é também para cada um de nós e que Deus veio ao nosso encontro através de seu Filho Jesus para nos trazer verdadeira salvação. E assim confiarmos que Jesus é o único caminho que nos conduz à presença do Pai, pois Ele cumpriu toda a lei em nosso lugar, porque Ele também entregou a sua vida em morte de cruz, derramou o seu sangue para que nós fôssemos purificados de todos os nossos pecados. É isso que Deus espera de cada um de nós. Espera o reconhecimento de nossos pecados, espera a nossa confiança em Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador. Mas tem mais um ponto que gostaria de lembrar a vocês, que é tão importante para a nossa caminhada. É que esta mensagem não fique apenas para nós, não traga apenas benefício para nós mesmos, ao reconhecermos os nossos pecados, os confessarmos a Deus e confiarmos no perdão de Jesus. Isto quer trazer para nós uma verdadeira alegria, uma alegria contagiante, uma alegria que se manifesta em nosso dia a dia, no nosso testemunho para com o nosso semelhante. E quando nós testemunhamos o amor de Deus, quando testemunhamos a salvação que Jesus realizou, estaremos demonstrando a nossa gratidão, porque estaremos colocando em prática aquilo que Deus espera de cada um de nós e para aquilo com o qual Ele nos dá o privilégio de sermos suas testemunhas. Por isso, estimado irmão, estimada irmã, que todos nós esse dia possamos olhar sim para o sacrifício de Jesus, para a sua morte. Sentimos tristeza sim, porque Ele estava carregando os nossos pecados, mas é um momento para nós olharmos para o grande amor de Deus, porque Jesus foi até a cruz para trazer perdão para mim, para você e para todos aqueles que confiam em Jesus como seu Salvador. Que a nossa gratidão, o nosso viver seja sempre dedicado a esse Deus maravilhoso que nós temos, o Deus que prometeu e cumpriu, enviou o seu Filho Jesus e Ele se tornou o nosso Salvador, por amor a cada um de nós. Deus assim nos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Oração geral. Queremos neste momento nos aproximar de Deus e colocar diante dele todos os nossos pedidos, também os nossos agradecimentos, especialmente também pela situação que estamos vivendo diante desta pandemia, devido ao novo coronavírus. E assim pedir, através dessa oração, que Deus também esteja conosco, nos ajudando a descobrirmos uma forma de sermos tratados, especialmente aqueles que contraem a doença, e para que assim possam também continuar a sua vida aqui. Por isso convidamos você também a se dirigir conosco de forma responsiva nesta oração. Senhor Deus, Pai Celestial, este dia marca o aniversário de Tua entrega ao mundo. Teu amor pela raça humana está além da nossa compreensão. Nós te louvamos por este amor, o qual te levou a entregar Teu Filho unigênito à morte pelos nossos pecados. Limpos dos nossos pecados e revestidos da justiça de Cristo, agora podemos estar na Tua presença. Nós te agradecemos porque nos fizeste herdeiros e beneficiários do Teu amor em Cristo. Senhor Jesus Cristo, jamais compreenderemos perfeitamente a extensão do Teu sofrimento por nós. Como pediste ao Pai que perdoasse aqueles que te colocaram na cruz, entendemos que todos os nossos pecados também foram perdoados. Como prometeste a vida eterna ao criminoso que creu em Ti. Temos a certeza de que, apesar dos nossos pecados, também temos esta vida.
como em meio ao sofrimento tiveste consideração pela tua mãe, podemos confiar que estás conosco durante toda a nossa vida terrena. porque foste desamparado por Deus Pai, Sabemos que jamais seremos abandonados. por causa da tua sede por nós, Temos a água da vida eterna. por teres declarado que a obra da redenção estava concluída, Não precisamos mais ter dúvidas a respeito da nossa salvação. através de tua morte, Agora temos vida. ó Espírito Santo, permanece em nossos corações. Ajuda-nos a crer que Cristo morreu em nosso lugar. Concede-nos uma fé que testemunhe aos nossos amigos e à nossa comunidade, mostrando que a salvação também está disponível para eles. E assim, Senhor Deus, pedimos a Tua intervenção nessa situação que estamos vivendo por causa da pandemia do Covid-19. Senhor Deus, auxilia todos aqueles que estão à frente nos governos para que possam buscar com todo o empenho e em harmonia uma solução para este problema e que as pessoas que estão infectadas possam receber tratamento adequado e, se for de Tua bondade, que eles permaneçam ainda aqui neste mundo. Por isso entregamos essa situação em Tuas mãos e pedimos pelo Teu auxílio. Desta forma, enche nossos corações com o Teu Espírito Santo, a fim de que a nossa vida seja um constante testemunho de fé no Cristo crucificado. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queremos ainda em conjunto orar a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus abençoe este culto no coração de cada um de nós e nos ajude também a sempre podermos continuar levando a mensagem do seu amor, testemunhando sim a morte de Jesus, mas acima de tudo a sua ressurreição. Que bom que hoje nós já podemos olhar para a frente e sabermos que no domingo poderemos celebrar mais uma Páscoa, se for essa a vontade de Deus, e assim podermos louvar e engrandecer o seu santo nome. Então, a você desejar uma abençoada Páscoa e finalizamos o nosso momento de culto com o hino Cristo, Autor de Minha Vida. E depois, no próximo domingo, então traremos nova oportunidade para podermos cultuar a Deus, oferecendo a Ele o nosso louvor, a nossa gratidão por tudo que Ele tem feito por todos nós. Deus assim nos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com sua presença e o seu amor, hoje e sempre. Amém.
Espírito